O que é destaque nesta edição? O governador abre oficialmente campanha de vacinação contra a Covid no Amazonas. Enfermeira indígena foi a primeira a ser vacinada contra a Covid no Amazonas. Paciente de Manaus morre de Covid em hospital de Brasília. Avião com 256 mil doses da vacina Coronavac chega em Manaus. Caminhões trazendo oxigênio doado pela Venezuela chegam também a Manaus. Petrobras aumenta em quase 8% o preço da gasolina nas refinarias a partir desta terça-feira. Ministério da Cidadania suspende revisões cadastrais do Bolsa Família e do Cadastro Único por mais 90 dias. Brasil depende da China para ampliar a produção de Coronavac. FBI vai revistar a Guarda Nacional por temer ataque interno durante posse de Biden. Trump suspende restrições de viagem que inclui o Brasil, mas porta-voz de Biden diz que o novo governo não flexibilizará a medida. Terremoto de magnitude 6,4 graus atinge a Argentina. Cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h46. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvarães. Olhona, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajá. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Conaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5h47 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Muita chuva ontem em Manaus e o Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de mais 40 milímetros hoje. O tempo segue instável com temperatura de 24 graus e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 19 de janeiro. Chegamos aos 19 dias do ano e faltam 346 para terminar 2021. Dia dos Santos Mário, Marta, Audifax e Ábaco. Nesta data acontecia o Festival de Thor, divindade dos relâmpagos e dos trovões, na mitologia nórdica. Esta é a edição 85.061 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 9 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 21 centímetros. Já havia enchido 6 metros e 61 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e do Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Acidente aéreo em Paraty mata o ministro e relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e outras 4 pessoas. 5h48. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva. Oi, Itamar, bom dia. E bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ações da Operação Pela Vida haviam prendido 17 pessoas em Manaus por descumprimento da lei da noite de domingo até a madrugada de ontem. 5 veículos foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito. E de lá para cá, muita coisa ainda aconteceu, não é, Pellegrini? Ah, sim, Paulo. Até porque as operações continuam nas ruas da cidade, né? E carros aí apreendidos, como você bem colocou, Paulo. E de ontem para hoje, operações ocorreram também na área da Zona Norte e Zona Leste da cidade. Todas as operações, Paulo, com a presença da polícia, do secretário de Segurança e também do Detran. Detran com suas plataformas de guincho prontas aí para levar motos e carros daqueles que estão descumprindo a lei. Pellegrini, muitos bares, botecos abertos aí pela cidade, e eles que se cuidem.
Eles que se cuidem, que a polícia está na rua, Paulo, até nos bairros mais distantes, até nas ruas onde menos se espera, aparecem sim viaturas da Polícia Militar, homens das operações pela vida aí, Paulo, fechando bares e muita gente aí também sendo detida, sendo orientada, sendo aconselhada a não ficarem na rua. Peregrini, a população pergunta, estes terminais de ônibus, essas novas paradas de ônibus que foram construídas e que até em momento não foram entregues, elas já estão prontas, assim como também o complexo viário do Manoa. O que está acontecendo? Pois é, Paulo, o complexo do Manoa passa por adequações, né? Eu conversei, tive cuidado de conversar, Paulo Guerra, com o Paulo Henrique, que é o diretor do IMMU, e o Paulo Henrique me dizia que está passando por algumas adequações, por algumas sinalizações de trânsito e também ajustes, Paulo, foi colocado como um ajuste, e aí nos próximos dias deverá ser entregue o complexo do Manoa, que é um grande complexo, que é um viaduto dos maiores da cidade, construído pela administração passada do prefeito Arthur Neto, e que deverá ser entregue aí nos próximos dias, depois dessas adequações aí de sinalização. O mesmo ocorre, Paulo, em algumas paradas de ônibus. O terminal, o T1, por exemplo, também está em obra ainda. O terminal T6 também passando por alguns ajustes, e é provável, Paulo, que até o final do mês essas obras sejam entregues à população. Pois é, essas adequações lá no complexo viário do Manoa já estão custando demais, Peregrini. São 19 dias e ele já estava pronto. Certo que a sinalização precisava ser refeita e alguns ajustes, como você bem colocou, mas já está na hora de ser entregue ao tráfego, porque a situação do tráfego ali é terrível, não é, Peregrini, naquela área? Sem dúvida nenhuma, Paulo, ali é um dos do maior gargalo ali da zona norte da cidade, ali a situação realmente é muito complicada, sempre foi, né, Paulo, antes do viaduto também, agora com a chegada do viaduto, as pistas foram estreitadas e precisa que esse viaduto entre em operação o mais rápido possível. E olha, Paulo, que nós estamos com a demanda de veículos, né, bem reduzida também devido aí ao decreto, muita gente não sai de casa, fico imaginando aí quando tudo voltar ao normal, que em breve vai voltar ao normal, sim, e aquele complexo ali vai ser de fundamental importância e deve ser inaugurado o mais rápido possível. Pois é, e o prefeito prometeu e a população espera também um complexo viário lá na área do produtor, não é, Peregrini? Pois é, ali, Paulo, é uma dos mais complicados também, na rotatória do produtor. Ali que tem as principais saídas, ali a Avenida Grande Circular, a Avenida Camapuã, a Avenida Itaúba e a principal da Cidade de Deus ali, Paulo, são as entradas e saídas daquele complexo ali que deverá ser construído, que deve desafogar bastante o trânsito. Então, ali, Paulo, é a fronteira, a real fronteira entre as duas maiores zonas da cidade, que é a zona norte e a zona leste. Aquela rotatória ali faz a fronteira e nessas das duas maiores, com certeza tem aí o maior número de veículos e um complexo viário ali vai ser muito bem-vindo. Tráfego na Avenida Rio Negro, conjunto Atílio Andreasa, em meia pista, Peregrini, a árvore continua caída sobre o asfalto e nada de chegarem lá para retirá-la. Isso é assunto da prefeitura, não é? É sim, Paulo, né? A prefeitura já foi comunicada, nós também já falamos aqui, Paulo, as equipes estão diminuídas aí, acredito que sim, devido à questão da Covid-19, Paulo, a questão do decreto, a questão também de poucos serviços aí na rua, Paulo, mas esse serviço deve ser feito o mais rápido possível, né? O trânsito está prejudicado lá na área e a gente pede aqui mais uma vez, Avenida Rio Negro, conjunto Atílio Andreasa, tem uma árvore que tombou, está lá atrapalhando muito, né, a trafegabilidade de veículos, e nós pedimos aí mais uma vez ao setor competente da prefeitura que retire essa árvore. O ouvinte está dizendo aqui, Peregrini, que o que está sendo feito lá no complexo do Manoa não é sinalização, e sim um serviço que de correção na construção do sistema viário, Peregrini, precisa conferir isso. Pois é, Paulo, teve também isso aí, as adequações que foram passadas, Paulo, no piso, né? Segundo as informações, tem também umas adequações asfálticas a fazer, né? Que tem, assim, segundo o Paulo Henrique,
Tem uma parte assim que é meio lombada pro lado, Paulo, pro lado esquerdo, que passam ônibus desses articulados e chegou a arrastar. Isso está sendo corrigido, coisa pouca, nada que comprometa a obra em sua estrutura. Pois é, e um ouvinte aqui chega a chamar esse complexo viário de tobogã, Pellegrini. Pois é. Vai escorregar lá no tobogã, né, Paulo? É grande realmente, viu, Paulo? Até lembra um grande tobogã aí, que são 3 pistas para um lado, 3 pistas para o outro, um dos maiores e mais largos que nós temos na cidade. Pellegrini, a cidade vive horas de calmaria, felizmente não aconteceram mortes por violência. Pois é, Paulo, nenhuma morte por violência, né? As pessoas aí estão recolhidas realmente, Paulo, não teve nem ontem e nem hoje, e um final de semana também muito tranquilo, e nós aí passamos agora há pouco no Instituto Médico Legal, lá estava o Jefferson, conversávamos, e nós destacávamos também, Paulo, essa questão aí de poucas mortes que são mortes por violência, né? Que estão sendo registradas, são bem poucas realmente, e de ontem para hoje chama a atenção de nenhuma morte por violência que, né, na noite de madrugada, nem no dia de ontem também, não ocorreu nenhuma morte assim dessas violentas, tipo por facada, por tiro, por agressão, como nós estamos acostumados a ver todas as noites de madrugada. Dessa vez não, Paulo, bem tranquilo. Pois é, ontem divulgávamos aqui a morte de um homem, ele havia sido esfaqueado e morreu já no hospital depois de alguns dias. E aquela mulher que foi morta pelo marido com um tiro de espingarda no olho, né, Pellegrini, e foi no Purupuru. Pois é, Paulo, né? Toda essa situação, essa ocorrência da facada ocorrida no último dia 25 de dezembro, Paulo, o rapaz estava internado até a noite de ontem e acabou morrendo. E lá no Purupuru, ainda está chamando muita atenção esse crime lá, viu? Lá no ramal do Purupuru, um local pacato, um local muito tranquilo, mas de repente aí, devido ao ciúme, o homem acabou matando a mulher com um tiro no olho lá no ramal do Purupuru, ali de quem vai para a estrada do Careiro Castanho, um ramal muito bacana, asfaltado, bonito, e que teve aí, que está nesse momento ainda perplexo devido a esse crime que ocorreu na noite de ontem. O homem desembarcava na Manaus Moderna, Pellegrini, trazendo uma sacola com algumas garrafas, era uma garrafada, e dizia que era bom para curar Covid e também como estimulante sexual. De imediato, um homem de 50 anos foi lá e comprou, e ele tem as recomendações lá, tome só um cálice, ele tomou quase a metade, Pellegrini. O que aconteceu com ele? Desarranjo estomacal, Paulo Guerra, e vazou todo na área da Manaus Moderna, ficou sendo a mangosta da área. Ele não esperou chegar em casa, Paulo Guerra, lá mesmo, sentou em um daqueles bancos, daquelas lanchonetes que estão fechadas, que estão funcionando, conversava ali com ali naquela área e começou a dar uns goles na garrafada. Quando pensou que não, a garrafada já estava pelo meio. Ele pretendia se entregar nos braços de uma operária do amor, dali mesmo da área, sabe, Paulo? Mas não deu certo não, ele teve um desarranjo e quando quis voltar para casa, nem um taxista dali daquela área quis levar, nem o Ribeiro, nem o Gomes, nem aquela área, aquele pessoal que fica ali, os taxistas famosos dali da área, ninguém quis levar o homem. Ele acabou indo numa picape daquela de frete, ele foi na carroceria, Paulo Guerra, e a situação dele era realmente deprimente. Peguei até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Meus amigos da Garrafada, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxia em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga no Lago do Olivão. Peruri, Josivan em Peruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundã.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h59 em Manaus, que tem tempo instável. A temperatura aqui no sítio histórico da cidade é de 24 graus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-M, intensificou a fiscalização
a empresas que comercializam o transporte de cilindros de oxigênio em Manaus. Nesta segunda-feira, o órgão autuou uma loja de artigos hospitalares na rua Rio Javari, bairro Nossa Senhora das Graças, pela venda de um kit com cilindro de oxigênio a R$5.000. A empresa deve apresentar resposta em até 24 horas sobre a venda de um kit com cilindro de oxigênio, 5 litros, máscara, válvula reguladora, catéter nasal, extensor de catéter e frasco umidificador no valor de R$5.000. Para isso, o órgão solicitou as notas fiscais apresentando os valores de compra e venda dos itens em novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Em outro estabelecimento na colônia Antônio Aleixo, o PROCON não constatou irregularidades. Os fiscais visitaram ainda uma fábrica no Distrito Industrial. Lá eles foram informados de que as atividades estão paralisadas por falta de matéria-prima para o abastecimento de cilindros. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Dramática. Essa é a situação do hospital de campanha de Manacapuru por conta dessa escassez de oxigênio. A situação começou desde a última sexta-feira, quando os cilindros de oxigênio das ambulâncias da cidade precisaram ser retirados para serem disponibilizados para os pacientes em estado grave. Diante dessa situação, o prefeito Beto D'Angelo não tem medido esforço para adquirir cilindros de oxigênio na capital e tentar amenizar o problema. O vereador Vanderlei Barroso, do PSC, em contato com a deputada Alessandra Campelo, solicitou da parlamentar a instalação de uma usina de oxigênio em Manacapuru. A deputada Alessandra Campelo, por sua vez, respondeu à solicitação. Olá, meus amigos e minhas amigas de Manacapuru, aqui fala a deputada Alessandra Campelo. Estou passando aqui para dizer que recebi uma solicitação do vereador Vanderlei Barroso para que a gente ajudasse na aquisição de uma usina de produção de oxigênio para Manacapuru. Quero dizer que prontamente estou liberando uma emenda, estou redirecionando a emenda parlamentar de minha autoria para garantir a compra dessa usina. Da mesma forma, já entrei em contato com o prefeito Beto D'Angelo, ele já está cuidando da parte burocrática. E agora, com a ajuda do governador Wilson Lima, vamos trabalhar na liberação desse recurso para garantir que essa usina chegue o mais breve possível em Manacapuru. Enquanto isso, estamos trabalhando também unidos, a Câmara de Vereadores de Manacapuru, Prefeitura de Manacapuru, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, para que a gente possa garantir cilindros de oxigênio para a população de Manacapuru. Então esse é um momento de união, né, um momento de ajudar as pessoas, e nós vamos trabalhar para que com a chegada dessa usina esse problema seja resolvido de forma definitiva. Enquanto isso, a PM e órgãos de fiscalização trabalham firme para cumprir o toque de recolher que no último domingo, Paulo Guerra, imagine, acabou com a farra de banhista no Miriti. Apesar dos decretos do Estado e município proibindo a circulação de pessoas em ambientes que não sejam essenciais, muitos ainda insistem em descumprir, indo divertir-se em balneários nos arredores da cidade. Parece que o coronavírus nunca assustou o manacapuruense. Haja visto que mesmo com tantas mortes, internações e o grande índice de infecções, muitas pessoas não parecem preocupadas com a situação que a cidade vive. Só lembrando que nesta segunda-feira, ontem, Manacapuru chegou à triste marca de 207 mortos por Covid-19. É o município do interior do estado com o maior número de óbitos já registrados. Povinho teimoso. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. É verdade, principalmente esse pessoal que vai para o Miriti em finais de semana. E um ouvinte, através aqui do aplicativo Humano, assistindo o Jornal da Manhã e ouvindo naturalmente as notícias, diz que ele viu na OLX um cara vendendo um cilindro de oxigênio por R$5.800. Em virtude do momento crítico da pandemia de coronavírus em Manaus, o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense, que seria realizado nesta quarta-feira, foi adiado para o mês de fevereiro. A campanha é uma realização do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz, e sorteia prêmios em dinheiro para contribuintes e entidades sociais cadastradas na campanha. O sorteio especial, realizado apenas uma vez no ano, acontecerá no próximo dia 3 de fevereiro, uma quarta-feira, nos estúdios da TV Encontro das Águas. A portaria número 591/2021 do Ministério da Cidadania
que prorroga por mais 90 dias a suspensão de procedimentos operacionais e de gestão do programa Bolsa Família, o PBF, e do Cadastro Único, o CAD Único, foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. Com a medida, continuam suspensos procedimentos como averiguação cadastral, revisão cadastral e a aplicação das ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros decorrentes do descumprimento das regras de gestão de benefícios do Bolsa Família. Tornam-se um quantitativo superior a 135 mil famílias beneficiadas pelo programa. Também seguem suspensas as medidas de bloqueio de famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades do programa. A Universidade do Estado do Amazonas iniciou ontem colação de grau antecipada de alunos dos cursos da área da saúde. Estudantes de enfermagem, medicina e odontologia receberão a outorga de grau de forma antecipada para atuarem ainda neste mês de janeiro no combate à pandemia. 6:10 em Manaus. A Assembleia Legislativa do Estado realizará uma reunião virtual extraordinária não remunerada nesta terça-feira com os 24 deputados para tratar sobre a grave crise na saúde do Amazonas. A Defensoria Pública do Amazonas lançou ontem um guia para orientar a população sobre como receber atendimento jurídico em meio à pandemia de Covid-19. A ferramenta interativa está disponível no site da instituição e pretende facilitar a vida do cidadão, que precisa ser atendido juridicamente e, ao mesmo tempo, respeitar as orientações de segurança em saúde para se prevenir do coronavírus. A Defensoria Pública suspendeu os atendimentos presenciais e novos agendamentos até o próximo dia 31. Porém, quem tem um atendimento previamente marcado será atendido de modo virtual, por meio do aplicativo de troca de mensagens Telegram, na data e hora pré-definidas. É necessário apenas aguardar o contato da equipe da Defensoria Pública. Segundo a Defensoria, até o fim do mês serão atendidos casos de urgência e outros que envolvem o direito à vida e à saúde, os pedidos de habeas corpus e medidas protetivas. Adriano Campelo da Silva, de 50 anos, morreu ontem em Manaus, vítima do coronavírus. Ele é irmão da deputada estadual Alessandra Campelo, do MDB. Ele era servidor concursado da Polícia Federal no Amazonas e, por conta disso, adotou medidas de restrição na atividade da instituição. Conforme informação da família, Adriano se contaminou por perto do Natal no ano passado, se tratou e chegou a ficar bem. Contudo, sequelas da doença, principalmente nos rins, o levaram à morte. O presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Manaquiri, Jair Souto, encaminhou ontem em ofício ao governo federal pedindo que o Ministério da Saúde flexibilize por um prazo de 90 dias as regras de atuação dos profissionais do programa Médicos pelo Brasil. A solicitação da associação é para que os médicos que estão atendendo no interior do Amazonas não somente atendam nas unidades básicas de saúde, as UBSs, os serviços ambulatoriais, mas que possam também ajudar nos hospitais, principalmente no atendimento aos pacientes com coronavírus. Em outro documento, o prefeito de Lábrea, Jean Campos Barros, pede ao Ministério da Saúde a ampliação da equipe médica do programa federal para ajudar a conter os casos de coronavírus no município. Mais 15 pacientes com Covid-19 foram transferidos de Manaus para Goiânia na tarde de ontem. O grupo decolou do aeroporto Ponta Pelada em um avião da Força Aérea Brasileira. Com o embarque, o número total de pacientes transferidos para outros estados chega a 94. E morreu nesta segunda-feira um dos pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus para o Distrito Federal. A vítima é uma mulher de 67 anos que teve uma parada cardiorrespiratória. Ela estava internada no Hospital Universitário de Brasília e o óbito foi confirmado pela unidade de saúde. O número de mortes por Covid-19 no Amazonas chegou a 6.308 ontem. Foram contabilizados 117 novos óbitos, sendo 60 ocorridos nas últimas 24 horas e 57 confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Foram registrados nas últimas 24 horas 1.790 novos casos de Covid-19,
totalizando 232.434 casos da doença no estado. Entre pacientes em Manaus, há o registro de 4.157 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 2.151. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 179 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital ontem. Desses, 137 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, SEMUSP, dos quais um optou pelo serviço de cremação. Também foi registrado um óbito oriundo de outra cidade. Já nos cemitérios particulares, 42 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital, 55 foram declaradas como Covid-19 e 5 casos suspeitos. Já nos espaços privados foram 28 registros de óbitos pelo novo coronavírus. O município informou ainda que houve o registro de 26 óbitos em domicílio e que num total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. A vacina Coronavac contra a Covid-19 chegou no início da noite desta segunda-feira em Manaus, em um avião da Força Aérea Brasileira. O estado recebeu 256 mil doses da vacina do Ministério da Saúde. As 50 mil doses doadas pelo governo de São Paulo devem chegar no decorrer desta semana. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, realiza daqui a pouco às 9 horas no auditório da Prefeitura na Compensa a abertura da campanha de vacinação contra o coronavírus, tendo como público-alvo os servidores da saúde que estão trabalhando na linha de frente contra a Covid-19, idosos acolhidos nos asilos municipais e indígenas aldeados que residem na capital e que integram o grupo prioritário de imunização. Os municípios do interior do Amazonas começarão a receber as doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira e já poderão começar a imunização, informou o governador Wilson Lima. E o governador abriu oficialmente a noite passada a campanha de vacinação contra a Covid no Amazonas. O governador Wilson Lima abriu oficialmente na noite de ontem a campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. Nessa primeira fase, 262 mil pessoas vão ser imunizadas, começando por trabalhadores da saúde, população indígena aldeada maior de 18 anos e idosos acima de 60 anos vivendo em asilos, além de idosos acima de 75 anos, de acordo com o plano operacional da campanha de vacinação elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM. A técnica em enfermagem Wanda Ortega, indígena da etnia Huitoto, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Amazonas contra a Covid-19 em solenidade realizada na noite de ontem no Centro de Convenções Vasco Vasques. Ela destacou a importância do momento para os povos indígenas. Esse momento representa muito para o meu povo Huitoto e para os 63 povos indígenas do estado do Amazonas, que tem a maior população indígena do Brasil. Queremos, nesse momento histórico, essa vacina chegue para os nossos povos na cidade também. Nesse momento de pandemia, as nossas comunidades não têm água potável. É preciso olhar para essas questões dos nossos povos na capital. Em seu discurso, o governador Wilson Lima explicou que a vacina será aplicada em 2 momentos. Uma primeira dose agora e a segunda dose daqui a 28 dias. Conversei com o ministro e voltei a fazer o apelo para que houvesse uma sensibilização no sentido de destinar a maior quantidade possível de doses para o estado do Amazonas. Nós precisamos imunizar a maior quantidade possível de pessoas no estado. Wilson Lima disse também que o governo do estado vai fortalecer o trabalho de reabertura de novos leitos nas unidades de saúde. O presidente Jair Bolsonaro, com quem tive reunido hoje, garantiu toda a ajuda
ajuda necessária para o estado do Amazonas. Para a ampliação da nossa rede hospitalar para atender as pessoas acometidas por essa doença, garantiu apoio total, todos os insumos, suprimentos, determinou que as equipes do Ministério da Saúde continuem trabalhando e atuando no estado do Amazonas até que nós tenhamos uma situação de tranquilidade. No primeiro momento será feita a distribuição das doses aos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 e à população indígena aldeada maior de 18 anos. Esse público será atendido com as primeiras 256 mil doses já disponíveis. Conforme forem liberadas mais vacinas, essas serão distribuídas para a imunização de idosos com mais de 75 anos que também estão inclusos na primeira etapa do planejamento. O estoque de vacina atual entregue ao Amazonas pelo Ministério da Saúde é suficiente para aplicar a primeira e a segunda doses em 128 mil pessoas dos 2 grupos prioritários. A segunda dose ficará disponível após 28 dias. Em Manaus, inicialmente serão imunizados cerca de 28 mil profissionais da saúde que estão na linha de frente. As 50 mil doses de vacinas doadas pelo governo do estado de São Paulo, quando recebidas, entrarão no cronograma da primeira fase. A rede estadual é responsável pela distribuição das vacinas e insumos. Todas as informações como cronograma, locais de vacinação, horários, público a ser atendido ficarão sob a responsabilidade das secretarias municipais de saúde que devem executar o Plano Nacional de Imunização. Para garantir a imunização dos trabalhadores da saúde e indígenas no interior do estado, o governo do Amazonas traçou um planejamento que começa a ser executado hoje com a ida de aeronaves para 21 municípios. As doses começarão a ser entregues para as secretarias municipais de saúde e Distrito Sanitário Especial Indígena DICEI. As equipes de vacinação dos municípios serão responsáveis pelos cronogramas e atendimentos. Para o trabalho, as 495 salas de vacinas dos 62 municípios do estado estarão abertas já a partir de hoje. A segunda fase da vacinação ainda não tem data para início. Será destinada aos idosos com mais de 60 anos, que correspondem a um total de 251.080, segundo a estimativa do IBGE. A terceira fase será dedicada às pessoas com comorbidades, quando devem ser imunizados 202.608 amazonenses. Na quarta fase serão imunizados integrantes de povos e comunidades ribeirinhas, quilombolas, pessoas com deficiências permanentes graves, pessoas com deficiências institucionalizadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da educação básica e superior, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, do transporte aéreo, portuários e aquaviários. Polícia. Peregrini, moradores do Purupuru estão pedindo um choque de ordem. Sabe o que está acontecendo lá, Peregrini? Simplesmente som alto, menores usando drogas, bares abertos de segunda a segunda, funcionando 24 horas, Peregrini. Pode? Não pode, Paulo, até porque nós temos um decreto, né? Estão desrespeitando a vida aí. Então, olha, a gente faz um negócio desse, não dá para classificar de outro jeito, não é bandido, porque está colocando a vida dos outros em risco. Então, esses bandidos aí que estão aí, são donos de bares, que abrem fora do horário, abrem aí durante essa pandemia que nós estamos vivendo aí, não passam de bandidos. Então a polícia tem que chegar junto, atenção aí a polícia, o comando do batalhão aí da área do Purupuru, por favor, né, gente? Tá aí comando de policiamento do interior aqui em Manaus, vamos tomar providência em relação a essa bagunça que está acontecendo aí no Purupuru. O que mais aconteceu, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra, pense numa noite madrugada tranquila, noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Entretanto, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade, vítima de agressão física. 2 homens que se desentenderam na área do bairro Novo, proximidade do bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que os homens são vizinhos e há muito já não se entende, né? Vivem se desentendendo, não é de hoje que discussão, ameaças aconteciam entre os dois, até que ontem um deles acabou agredindo o próprio vizinho com um pedaço de pau. Ele teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo para procedimentos médicos. Ele não corre risco de morte logo após ser atendido, aliás, muito bem atendido, mesmo com toda a correria no Platão Araújo, ele foi atendido e depois, posteriormente, liberado. E as informações dão conta de que ele já está prometendo uma revanche, uma vingança com o vizinho que lhe deu essa paulada na área do bairro Novo, proximidades do bairro Jorge Teixeira. Pronto, socorro João Lúcio! Recebeu uma pessoa vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto, que ocorreu à tarde de ontem por volta de 22h10. O homem, com muitas escoriações pelo corpo, deu entrada naquela unidade de saúde. Aliás, um abraço, um bom dia a todos os profissionais de saúde, tanto do Platão Araújo, quanto do pronto-socorro João Lúcio, e também 28 de agosto. A gente vê aí, né, todos os dias essas pessoas aí se desdobrarem para cuidar das pessoas que estão lá com Covid-19. Parabéns aí, bom trabalho no dia de hoje e que vocês consigam fazer como fazem todo dia, salvar vidas nas unidades de saúde da cidade. De polícia, um homem de 40 anos, outro de 46 foram presos com arma, droga e munição. Eles estavam escondidos em um sítio lá em um ramal no município de Iranduba. De acordo com a PM, após denúncia anônima, foi informado que os suspeitos estariam escondidos e estavam com armas lá. A polícia chegou rapidamente ao local e já conseguiu prender esses bandidos. Aliás, recebeu reforço, policiamento do município de Iranduba, área do Cacau Pireira, o Sargento Nascimento, conhecido como Coveiro agora é do Iranduba. Cuidado, bandido! Tem uns 2 aí que já tá na lista para serem presos aí nas ações da polícia, e o Sargento Nascimento chegou na área para botar ordem na casa. O negócio tava meio bagunçado ali no Cacau Pireira. Agora o negócio vai entrar no eixo, com certeza. Abraço aí ao Sargento Nascimento, agora reforçando o policiamento de Cacau Pireira. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 3 detentos foram baleados durante uma tentativa de fuga no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage. Isso aconteceu aqui em Manaus. 2 detentos conseguiram fugir da unidade prisional e estavam tentando fugir. Daí o pessoal lá da segurança conseguiu ver. 3 deles foram baleados e levados para a unidade de saúde. Depois, quando passar tudo isso, eles vão voltar para a cadeia. Na semana passada, 2 conseguiram fugir da unidade prisional do Poraquequara. Inventaram uma presepada de botar preso para limpar do lado de fora. Esse pessoal não merece confiança não, meu irmão. Botaram lá do lado de fora e 2 pegaram o beco, se embrenharam na mata. Depois a polícia foi procurar como é que pega, meu irmão. Pessoal que está fugindo, como é que pega? Se embrenharam na mata e até o presente momento continuam foragidos. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção!
Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, a pedra está vazia, a pedra está criando teia de aranha, graças ao trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança como um todo. Nenhuma morte de por violência foi registrada, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na testadada, ninguém morreu na paulada. A noite madrugada foi realmente das mais tranquilas da cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas apenas 37 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Paulo Guerra, numa banca de café da manhã, dessas que são ambulantes, né? E sai também vendido em carro, para aqui, vende ali, para não ficar aglomeração. Paulo Guerra, ainda há pouco eu vi um servidor público, um homem casado, que deixou sua esposa em casa e foi trabalhar. Agora há pouco ele encontrava com uma amante e era aquele carinho, pão com queijo, banana frita, café, suco, macaxeira cozida, macaxeira frita e cará e outros do café da manhã. Ele dava na boquinha da amante. Realmente um covarde. Um homem que deixa sua mulher para ficar com outra na rua é um covarde. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta com o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Nesta segunda-feira, o principal índice da Bolsa subiu 0,74% a 121.241 pontos. O dólar recuou 0,07% e foi vendido a R$5,30. O abono salarial 2020-2021 começa a ser liberado nesta terça-feira para os trabalhadores com direito ao benefício nascidos em janeiro e fevereiro. Para os trabalhadores que não são correntistas da Caixa, o dinheiro é depositado em poupança social digital que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. E o governo libera pagamento também do Garantia Safra para 197 mil agricultores familiares. O Ministério da Agricultura vai desembolsar 168 milhões de reais para pagar produtores em uma parcela única de R$850. O programa tem o objetivo de assegurar o sustento básico das famílias que têm perdas na lavoura devido a enchentes ou secas. Após 6 meses de alta, faturamento industrial recua em novembro e atividade desacelera. Números foram divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria. Para a entidade, o resultado reflete a perda de ritmo no crescimento da produção. Prévia do PIB do Banco Central indica que a economia cresceu 0,59% em novembro, sétima alta seguida. Números apontam, porém, para desaceleração da economia brasileira. No acumulado de janeiro a novembro, índice do Banco Central, do PIB, teve retração de 4,63%. Em dezembro de 2020, havia cerca de 1,7 milhão de requerimentos e benefícios previdenciários na fila para concessão. Desse total, 1,2 milhão esperavam pela primeira avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social e 477 mil já haviam passado pela análise do Instituto e necessitavam que o segurado apresentasse documentação para serem concluídos. O INSS informou que está ampliando o número de servidores na análise e concessão de requerimentos, o que diminuirá tanto o tempo de concessão quanto o estoque de pedidos. O tempo médio de concessão de benefícios no país era de 66 dias em dezembro. Atualmente, por lei, os pedidos devem ser analisados em um prazo de até 45 dias. O INSS conseguiu cumprir o que determina a lei entre junho e setembro, mas a partir de outubro, o tempo de espera voltou a subir. 6h42 em Manaus. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o aumento no preço da gasolina nas refinarias. O aumento de 7,6% ou 15 centavos vigora nesta terça,
após 21 dias do último reajuste. O preço médio do litro da gasolina vendida pela companhia em suas refinarias vai passar de 1,84 para 1,98. Esse foi o primeiro aumento do ano. O último aconteceu no dia 29 de dezembro. Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação. STF contesta Bolsonaro e diz em nota que nunca proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia. STF informa que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais. Jair Bolsonaro e apoiadores também já afirmaram diversas vezes que a STF teria bloqueado medidas do governo federal. 15 estados começaram a vacinar a população com a Coronavac nesta segunda-feira, após o Ministério da Saúde ter iniciado a distribuição do imunizante contra a Covid-19. Houve atraso na entrega porque a pasta, segundo o ministro Eduardo Pazuello, teve que alterar voos com as doses para os estados. Com isso, chega a 16 o número de estados que deram início à vacinação, uma vez que São Paulo começou a imunização no último domingo, pouco após a aprovação do uso emergencial da Coronavac pela Anvisa. Os estados escolheram profissionais de saúde e moradores de abrigo, parte do grupo prioritário da vacina, para receber a primeira dose. O Brasil ultrapassa 210 mil mortes por Covid, com média móvel em 959 óbitos por dia. O país contabilizou o total de 210.328 óbitos e 8.512.238 casos de Covid-19, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Para fabricar as vacinas aqui no Brasil, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz precisam de um ingrediente que vem de muito longe, da China, que ainda não resolveu liberar. IFA é a sigla para ingrediente farmacêutico ativo. Em outras palavras, a matéria-prima para a fabricação das vacinas. E um dos maiores fabricantes da IFA no mundo é a China. É de lá que virão os insumos para que a Fiocruz e o Butantan possam fabricar aqui mesmo no Brasil a vacina de Oxford, AstraZeneca e da Coronavac. 6:44 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que as Forças Armadas são as responsáveis por decidir se há democracia ou ditadura em um país. O chefe do executivo sugeriu ainda que as Forças Armadas foram sucateadas como parte de um objetivo de implementar o regime socialista no país. Bolsonaro afirmou ainda que temos liberdade ainda, mas tudo pode mudar, e fez referência à possível eleição de Fernando Haddad do PT, seu adversário no segundo turno, nas eleições de 2018. No período da manhã, em meio às pressões sobre a atuação do governo durante a pandemia, Bolsonaro recorreu a um discurso mais ideológico. Para os apoiadores, ele também voltou a dizer que seu governo está há 2 anos sem corrupção e reiterou críticas ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Enquanto isso, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, reagia com indignação à declaração do presidente sobre o poder dos militares de definir se um país será democrático ou não. Santos Cruz ressalvou que fala apenas em seu próprio nome. Em seguida, fez críticas duras ao comentário presidencial. Só posso dizer que isso é cobardia com a população e com as Forças Armadas que trabalham e se dedicam às suas atividades à defesa do Brasil e em auxílio à população em todos os momentos de necessidade, sempre dentro da lei, afirmou o general. Para Santos Cruz, com essa afirmação a seus apoiadores, Bolsonaro procura novamente forçar a politização indevida dos militares. Isso é mais uma tentativa de enganar a população e arrastar as Forças Armadas para o centro de discussões políticas, avalia ele. 6:46 em Manaus. O FBI vai revistar as novas tropas da Guarda Nacional que estão se dirigindo para Washington, capital dos Estados Unidos, para a posse de Joe Biden por medo de um ataque interno. Depois da invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, agências de segurança do país reforçaram a presença na capital para impedir novos ataques extremistas e possíveis atentados durante a posse do novo presidente nesta quarta-feira. Milhares de soldados da Guarda Nacional já estão na cidade desde a invasão. Mas pelo menos mais 25 mil militares estão se deslocando para a capital na cerimônia de posse com o maior número de agentes da história. E a partir do meio-dia desta quarta-feira, a Casa Branca tem um novo inquilino.
Joe Biden faz seu juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos e, com isso, recebe o direito de ocupar a sede da presidência e a residência oficial. Já o atual morador Donald Trump, se não tiver deixado a casa até essa data limite e se recusar a sair de forma voluntária, pode ser considerado um invasor e escoltado para fora por agentes de segurança. Ele vai ser despejado. Membros aposentados do serviço secreto chegaram a dizer à revista americana Vanity Fair que, se não sair, Trump pode ser expulso e até mesmo ser acusado e responder pelo crime de invasão como qualquer cidadão comum. A restrição de entrada nos Estados Unidos de viajantes provenientes do Brasil e outros países gerou um impasse nesta segunda-feira entre o presidente Donald Trump e a equipe do democrata Joe Biden, que toma posse no comando da Casa Branca amanhã. O motivo é o anúncio do governo Trump nesta noite da suspensão dessas restrições ao Brasil, à Irlanda, ao Reino Unido e aos países da Europa, integrante do espaço Schengen, grupo de nações europeias com livre circulação de pessoas. A flexibilização começaria a valer em 26 de janeiro, 6 dias depois da posse de Biden. No entanto, um momento depois de a Casa Branca publicar a ordem flexibilizando as restrições, a porta-voz do futuro governo Biden, Jen Psaki, disse que a nova gestão não levará adiante a reabertura. Com a pandemia piorando e mais variantes contagiosas emergindo ao redor do mundo, não é hora de cancelar restrições às viagens internacionais, escreveu ela. Um terremoto de magnitude 6,4 graus atingiu a província de San Juan, no oeste da Argentina, próximo da fronteira com o Chile, a noite passada, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto ocorreu às 23 horas e 46 minutos, a 29 quilômetros a sudoeste da região de Pocito e a 20 quilômetros de profundidade. Dados do SGS mostram também que uma série de tremores de magnitude inferior entre 4 e 5,3 graus foram registrados nos minutos seguintes. Segundo o jornal argentino Clarín, o tremor foi sentido em diversas regiões do país, como nas províncias de Mendoza, Córdoba, Santa Fé, La Rioja e Buenos Aires, inclusive em bairros da capital. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Pazuello ocupa fuso horário da Índia e não fixa prazo para receber vacina de Oxford. Folha de São Paulo. Logística do governo federal falha. Vacinação atrasa e 11 estados só começam a campanha nesta terça-feira. O estado de São Paulo. Desgaste sofrido pelo Planalto afeta a disputa por presidência da Câmara. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Brasil ultrapassa a marca de 210 mil mortos por Covid. Infectados passam de 8 milhões e 500 mil. Valor econômico. STF desmente Bolsonaro e diz que não o proibiu de atuar na pandemia. Estado de Minas. Centrão articula para tirar Pazuello do cargo. Desempenho medíocre, avalia. Jornal do Comércio no Recife. Justiça decreta prisão de PMs envolvidos no caso de 1,5 tonelada de cocaína apreendida. Fortaleza, Diário do Nordeste. Petrobras reajusta a gasolina em 7,6%. Aumento vale a partir desta terça-feira. Porto Alegre, 0 hora. A AGU acusa Pazuello de omissão. Ministro sabia do caos em Manaus e enviou cloroquina. As edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Solidariedade ganha força em Manaus. A crítica. Começa a vacinação. Em tempo. Técnica de enfermagem indígena é a primeira a ser vacinada no Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zaguedeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Notícias do Amazonas. Amazonas contra o coronavírus. O governo do estado iniciou o processo de reabertura do Hospital Newton Lins para ampliar a capacidade de atendimento de pacientes com Covid-19 na rede estadual. A estrutura está preparada para começar a funcionar. Para isso, está sendo realizado um chamamento público para empresas com interesse em prestar serviços na unidade. Nos últimos 2 meses, o governo aumentou a quantidade de leitos.